Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina! Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Seite no Iê. Nós que estamos agora com esta oportunidade de ficar mais perto de você, utilizando aí a internet. E que bom que você está conosco mais uma vez e aproveitando, né? Que tal você que está chegando pela primeira vez também, muito bem-vindo. Entra lá na página da internet, se você quiser conhecer um pouquinho mais da Seite no Iê, no sni.org.br. Lá temos também a nossa livraria virtual, orações, mensagens, você tem muito conteúdo lá para você, tá? Você vai poder se aprofundar mais e mais no ensinamento da Seite no Iê. E também, não é, se você está chegando aí e ainda não curtiu a nossa página, não ativou aí o sininho, faça isso agora, tá bom? Assim você vai ficar por dentro de todas as coisas boas que a Seite no Iê traz, todos esses conteúdos grandiosos que os preletores da Seite no Iê estão trazendo até você. Muito bem, vamos estudar, vamos começar agora um estudo, que é o estudo do livro Viver Junto com Deus. Isso mesmo, o livro Viver Junto com Deus. Bem, é claro que nós não vamos conseguir esgotar, né, todo o conteúdo desse livro aqui, porque são 4 encontros que eu vou ter com você, e esses 4 encontros não são suficientes para a gente continuar estudando. E se você se interessar, você pode adquirir o livro na nossa livraria virtual. Você tem aí na página da Seite no Iê a livraria virtual e com certeza você encontrará esse título aqui, que é o Viver Junto com Deus, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, tá bom? E vamos começar, claro, começar pelo começo, né? Lá logo no início a gente vai lendo e debatendo um pouquinho sobre o livro, contando um pouco de experiência, é um bate-papo bem gostoso, tá? Bom, o livro começa o seguinte, a verdade que faz renascer. E o professor começa o seguinte, ó, este é o ano para renascermos de novo, é o ano do nosso renascimento. Eu quando vejo uma mensagem como essa, eu lembro lá do tempo lá que eu estava com meus 22 anos de idade, acho que 21 na verdade, e quando meu pai trouxe para mim uma revista da Seite no Iê. Eu sempre gostei de buscar estudos filosóficos, né, de estudar também religiões, eu estudava lá a religião, o espiritismo, o budismo, o cristianismo, gostava de ler livros sobre santos e meu pai também gostava muito e um dia ele me presenteou com uma revista da Seite no Iê. Eu li a revista e gostei muito, eu lembro que tinha uma mensagem naquela revista que se chamava Ascendedor naquela época e tinha uma mensagem que dizia mais ou menos isto, este é o ano para nascer de novo, é o ano do nosso renascimento. Eu então, até então, apesar de estudar as religiões, eu tinha um conceito de que o ser humano era falso por natureza. Isso mesmo, o ser humano para mim era falso por natureza. Por quê? Porque principalmente quando chegava no final do ano, eu pensava, né? Bom, todo mundo se ataca, fala mal um do outro, se critica,
tal, e de repente quando chega o Ano Novo, ou quando chega pelo menos o Natal, é um tal de abraço, tal, dessa vez vai mudar, nós vamos ser mais felizes, nós vamos nos perdoar. Passado o Ano Novo, né, Natal, Ano Novo, voltava tudo a ser o que era antes. Então, para mim, isso era sinônimo de uma falsidade enorme que os seres humanos tinham dentro deles, porque quando chegava no Natal, ou por medo, né, porque é um momento cristão, por medo, ou sei lá por quê, achavam que deviam se abraçar e se confraternizar. E para mim isso era uma grande falsidade. Qual é a minha surpresa quando eu pego aquela revista Acendedor, leio uma mensagem muito parecida com essa, momento do renascimento, momento do Ano Novo, e ainda dizia que a verdadeira natureza do ser humano é a de filho de Deus. Então, quando ele manifesta o bem, é quando ele está manifestando a verdadeira natureza dele. E quando ele não está manifestando o bem, é porque essa natureza verdadeira está sendo encoberta por alguma coisa. Veja que interessante, né? Então, o bem é que é o verdadeiro, né? E o mal, a expressão do mal, é só um aspecto falso. E não é nesse livro, né? O professor Masaru Taniguchi diz, é como um diamante, por exemplo, que caiu no barro. Veja só, se um diamante, uma pedra preciosa, né? Uma pedra que para ser lapidada, ela precisa realmente, né, de um trabalho muito bonito, de um artífice lá que vai, né, pulindo e lapidando, e pulindo e lapidando, pulindo e lapidando. Então Deus nos criou como um diamante. O fato de estar caído num barro, por exemplo, se tiver um diamante caído num barro, você vai pegar o diamante, ah não, está sujo. Essa é a natureza do diamante, a sujeira, já que ele está sujo, ele perdeu o valor? Não, se nós tirarmos aquele barro, ele vai manifestar o seu valor, aliás, ele nunca perdeu o valor, né? Ele vai apresentar o seu valor tal qual ele é de verdade. Então veja que interessante, aí eu tomo um susto e digo, puxa vida, eu não tinha parado para pensar nisto. Então, de fato, o ser humano é mesmo um ser perfeito, porque se Deus o criou e o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, significa que eu sou perfeito. Então eu preciso trabalhar para ir tirando essas imperfeições, essas falsas imperfeições que estão encobrindo qual um embrulho ou como um barro, não é, que encobre o diamante. Eu preciso ir tirando isso, limpando isso. Como é que eu faço? Aí eu mergulhei no ensinamento da Seicho no Ie. Eu mergulhei no ensinamento da Seicho no Ie porque eu tenho para mim que o meu objetivo de vida, esse é meu, tá? Não sei se é o seu, mas o meu objetivo de vida é me tornar cada vez melhor como ser humano, ou, se quiserem, numa linguagem religiosa, expressar o Filho de Deus que está dentro de mim. E, como um ser humano, conviver melhor, escutar melhor, ter mais tranquilidade, ter mais paz, levar amor às pessoas, levar mais compaixão, solidariedade. Isso é minha meta, meu objetivo. E eu encontrei na Seicho no Ie um caminho para eu poder expressar isto. E que não é necessariamente dentro da organização da Seicho no Ie, embora eu tenha optado por fazer isso. Mas não adianta nada eu estar na Seicho no Ie como religião e como religioso e não expressar isso verdadeiramente no meu dia a dia. É um contrassenso. Então, é claro que, estando na Seicho no Ie ou não estando dentro da Seicho no Ie, como um religioso, como um preletor, como um divulgador, o que importa é que você, que eu, expressemos as virtudes de Deus ou as virtudes mais belas do ser humano nesta vida que nós estamos aqui vivendo, que nós tivemos a oportunidade de viver. Então, eu acabei abraçando a Seicho no Ie. Falei, poxa, achei o que eu estava procurando. E o meu pai mesmo me disse isso. Olha, eu tenho certeza que você vai gostar. Gostei de verdade, estou aqui até hoje. Então, aqui está escrito, agora é o momento de sabermos que dentro de nós está alojada a vida de Deus, a qual constitui o nosso eu verdadeiro. O seu eu verdadeiro é a vida de Deus que está dentro de você.
nosso eu verdadeiro, e que o corpo carnal é uma espécie de vestimenta da nossa vida, que a nossa vida teceu. Uma espécie de vestimenta que a nossa vida teceu. Como se fosse um traje espacial, para vesti-lo temporariamente neste planeta chamado Terra, a fim de cumprir a sua missão e realizar um determinado trabalho. Se começarmos um novo ano sem essa renovação da consciência, se começarmos um novo ano sem a renovação dessa consciência, apenas nos tornaremos um ano mais velho, nos tornaremos um ano mais velhos, e este início da nova vida não daria nenhum significado mais profundo à nossa existência. Aí você vai falar para mim, mas no ano novo, como é que é isso? É que aí você está preso à questão da temporalidade. Não é ano novo. Você pode estar assistindo essa minha fala agora pela primeira vez, essa palestra pela primeira vez, e buscou no YouTube, por exemplo, e pode estar no ano novo, pode não estar no ano novo. O que interessa é que você declare neste momento que aqui, agora, nesse exato momento, começa o meu novo ano. Porque não se prenda à questão do tempo, do calendário. Você deve prender-se à sua própria existência. A partir do momento que você nasceu neste mundo agora, esse mundo começou a existir, ser reconhecido por você. Ele já existia, claro, o planeta Terra já estava aí, mas passou a ser reconhecido por você. O seu renascimento começa no momento em que você decide renascer, mas com esta atitude que ele está colocando aqui, que o professor Masaharu Taniguchi está nos dando aqui. Quer dizer, a atitude de renovação. Opa, peraí, encontrei um caminho. Esse caminho, ele vai ser trilhado por você ao longo de toda a tua existência. Assim como eu estou trilhando o meu caminho ao longo de toda a minha existência. Não é porque eu peguei o livro e tomei a decisão e falei, uau, agora sim, essa aqui é a minha nova vida, eu já me renovei totalmente, que eu consegui renovar-me por completo. Eu ainda estou num processo de renovação, aprendendo muitas coisas, me desenvolvendo muitas coisas, desenvolvendo muitas coisas dentro de mim, melhorando a minha personalidade, melhorando o meu caráter. Eu estou em processo. E você também vai entrar num processo, ou se você já está na Seichonoye, você está num processo de evolução. Tem que encarar a si próprio e dizer, bom, eu estou nesse processo, como é que eu melhoro esse processo? Como é que eu me aprimoro cada vez mais? Então, obviamente, é através das orientações que nós damos, os religiosos dão, e a Seichonoye nos dá, através das práticas da meditação Shinsokan, através das leituras, dos livros, das sutras, e através também do auxílio, de ajuda, de doar amor ao próximo. Essas são as nossas 3 práticas religiosas importantes. E aí ele continua aqui, olha, a vida se renova conforme a nossa conscientização. Ok? Então, neste dia de nova consciência, estou na página 21, devemos voltar nossa mente para Deus e caminhar na vida seguindo exatamente a orientação de Deus, tal qual uma criança, segurando a mão materna, procura ir sempre aonde a mãe a conduz. Esse é o coração puro da criança, né? A criança, ela, quando vê a mãe, ela quer seguir a mãe, ela quer seguir o pai. Então, se o pai diz, vem para cá, não tem perigo, a criança acredita no pai e vai. Às vezes ela fica meio titubeante, com um pouquinho de medo, de receio, mas se o pai encorajar, se a mãe encorajar, e aí essa criança consegue realmente ir aos braços dos pais, né? Abraçar os pais. Então nós temos que ter essa confiança. O universo tem uma grande sabedoria, um grande amor que está dentro do universo, e esse amor do universo, ele pertence a mim, pertence a você. Mas se a gente olhar Deus afastado da gente, se nós olharmos a Deus que está afastado da gente como alguém que está nos vigiando, pronto para nos punir, nós vamos ter um conceito equivocado de Deus e nos distanciamos dele. Mas se nós entendemos que Deus é o grande Pai, que Deus é a grande Mãe,
de todos nós, então significa que um pai verdadeiro, uma mãe verdadeira, sempre quer o bem para os seus filhos. Não há como, por exemplo, um filho pedir pão para os pais e os pais lhe entregarem pedra. É impossível. Assim também não é possível que você peça algo a Deus, que é o seu pai, que é a sua mãe, e ele não lhe entregue aquilo que você está pedindo. Mas para isso é preciso o quê, né? Ter uma renovação da consciência, entregar-se totalmente a Deus e, como uma criança, acreditar de verdade que Deus está presente na nossa vida. Como uma fala de uma criança. Uma criança falando, ela tem fé, ela acredita, ela tem aquela imaginação. E olha que quando a criança tem fé, ela tem fé de verdade, porque ela não duvida. Então nós adultos aprendemos muitas vezes a duvidar. A dúvida é algo que é interessante para que a gente consiga progredir, por exemplo, cientificamente. A fé não pode ser uma fé cega, que acredita simplesmente em alguém fala algo e você se segue e diz, ele tem razão, é verdade. Então o que eu estou propondo para você? Experimente. Aquilo que eu estou dizendo para você, não siga porque estou dizendo. Aquilo que eu estou dizendo para você, não siga simplesmente porque você acha, é um preletor dizendo, ou porque está no livro, então isto é verdade absoluta. Coloque em prova, coloque em prática na sua vida e você vai ver o resultado que você vai ter. E eu não estou falando exclusivamente em nome da Seita-Noé, coloque em prática aquilo que você aprendeu na sua religião de origem e você verá realmente a transformação que vai acontecer na sua vida. É só colocar em prática, não precisa seguir cegamente. Coloque a verdade em prática na sua vida. E a gente então vai estudando um pouquinho mais para ver o que é esta verdade. Então, o professor na página 22 diz, busque o valor eterno. Isto é um grande passo para você entender a diferença entre aqueles que conseguem avançar e ampliar a sua consciência e aqueles que não saem do lugar. Não há valor em coisas que perecem ou desaparecem. Toda a existência material transforma-se constantemente e, não sendo perene, acaba se extinguindo. Ora, se eu colocar a minha fé em uma graça material, a graça material, ela perece, ela se transforma constantemente. Tudo que é material que está aqui ao nosso redor vai se transformando constantemente e não tem um valor de verdade. Então o professor Masaru Taniguchi, em um outro livro, eles dão um exemplo sobre valor que eu acho bastante interessante. Suponha que, por exemplo, um grande artista pinte um quadro, ok? Esse quadro desse grande artista tem um valor imenso. Onde que está o valor desse quadro? Vamos pensar, né, em Pablo Picasso, em Renoir, né, Tarsila do Amaral e outros grandes artistas. Ora, um quadro da Tarsila do Amaral, quando você olha o valor que está naquele quadro, você não vai dizer que o valor do quadro é o somatório entre a tinta que foi gasta, o pincel que foi utilizado, mais o tempo da artista, mais a tela que ela teve que comprar, mais a moldura que foi colocada, então isso dá o valor do quadro daquela pessoa. Não dá, só se for o meu quadro, né? Se eu pintar um quadro, talvez seja isso, porque eu não tenho um dom artístico para uma pintura em excelência. Posso fazer alguma coisa, mas não com a excelência desses artistas que eu falei para vocês. Ora, então o valor não está lá, o valor está em outro lugar. Mesmo que a gente pegue e faz um somatório de todos esses, o que foi utilizado para a confecção daquele quadro, para a pintura daquele quadro, o valor do quadro não está nele. Assim como o valor de um gesto de nobreza não consegue ser medido em termos de valor monetário, que seja, não é? Então não dá para você enquadrar aquilo. Assim como um ser humano também, você não pode dizer qual é o meu valor, qual é o seu valor. Aí fica claro, né? Quando eu digo qual é o meu valor, qual é o seu valor, eu não posso me referir a um valor deste corpo, porque eu sei que este corpo em si não tem valor nenhum. Então, significa que o valor deve estar em algum outro local, algum outro lugar. E aí isso nós estamos chamando, nós chamamos de valor
eterno, diz o professor Masaru Taniguchi. Existe apenas um valor momentâneo, o valor utilitário, quando a gente pensa em alguma coisa material, que passando o período útil, volta ao nada. Então, por exemplo, você pega aqui, mesmo este livro aqui. Qual é o valor deste livro? Ora, se eu pegar tinta, papel, impressão, capa, produção dele, transporte, distribuição, X reais. Muito bem, mas o valor dele não está nisso, porque se você lê um livro desse e ele transforma a sua vida para melhor, significa que o valor dele está muito além nisto aqui. Assim como a revista que eu recebi do meu pai, nem sei onde está mais essa revista. Ou seja, o valor utilitário dela foi embora, foi consumida com o tempo. Ela deve ter virado ali um papel reciclado. Mas o valor que esta revista continha, nas palavras que ela conseguiu colocar ali, trazer para a minha vida e mudar a minha vida, este valor está eternizado. Está eternizado este valor por quê? Porque eu conheci a Seicho-no-ie, conheci os meus amigos na Seicho-no-ie, conheci minha esposa na Seicho-no-ie, minhas filhas nasceram por causa da Seicho-no-ie. Tenho relatos de experiência impressionantes que aconteceram na minha vida pessoal, na vida da minha família, graças a Seicho-no-ie. O reencontro com familiares muito distantes que a gente nunca, nem sabia, na verdade, da existência, mas através do ensinamento da Seicho-no-ie, nós chegamos até esses familiares lá no Rio Grande do Sul, reencontramos primos, primas distantes de terceiro, de quarto grau. Esta alegria toda nasceu de uma revista, de uma leitura, de um gesto, na verdade, e olha só, de um gesto de um senhor que trabalhava numa pastelaria, que entregou a revista para o meu pai, do gesto do meu pai pegar a revista, ler a revista, gostar da revista, me entregar. Veja a eternização das coisas que realmente têm valor. Aí eu penso, e você deve pensar, olhe à sua volta, mesmo que você esteja numa situação muito difícil agora, quantas coisas de valor eterno ainda existem aí dentro de você e existem ao seu redor. É isto que nós estamos falando. Ninguém pode tirar de você o seu caráter, a sua personalidade, os seus sonhos. Ninguém pode tirar e nem tocar na sua lealdade, na sua fidelidade, no seu amor. Só você reconhece e tem condições de avaliar tudo isso aí. É claro que isso tudo pode ter virado obras, podem todos esses valores terem virado obras grandiosas que você executou, mas também, mesmo assim, que valor tem de verdade? O único valor que existe é o valor dos seus atos, da sua atitude, daquilo que você deixou. Então, aquele gesto daquela pessoa que entregou a revista para o meu pai, transformou a minha vida e hoje eu estou aqui diante de vocês graças àquele gesto. Isto é que tem valor de verdade. E continua o professor Masaru Taniguchi. Quando conseguirmos colocar todas as existências na palma da mão, podemos levar uma vida de valor eterno que jamais desaparece. É como ele diz, né, está escrito na Sutra, né? Quando eu estou com a palma das mãos fechadas, na verdade eu tenho aqui dentro um ponto, mas se eu abro, eu tenho o infinito. Então, abrir a mão significa um gesto de abrir a mente para o infinito. Eu posso dizer, a minha vida está deste jeito, trancada, pequena, enclausurada, eu não consigo mais caminhar para lugar nenhum, está tudo fechado. O que nós estamos convidando você? Abra a mão, enxergue o infinito que está ao seu redor, as infinitas possibilidades. Enxergue isso dentro de si e coloque esta força divina dentro de você para fora. Abra a mão, como diz o professor, não é? O infinito espacial não é o vazio, são todas as existências. Quando ele diz o infinito espacial, parece um conceito difícil, mas veja só, quando eu digo que o infinito é vazio, significa que dele eu posso extrair aquilo que eu quiser. O infinito não significa que não tem
aliás, o vazio não significa que eu não tenho nada. Na verdade, significa infinitas possibilidades. O vazio nos dá a possibilidade. E infinitas possibilidades está dentro do próprio infinito. Quando eu coloco, por exemplo, um vaso, né, e pego a água ela pode tomar a forma que ela quiser. Se eu pego um vaso e coloco a água dentro do vaso, ela toma a forma do vaso. Se eu pego um copo e ponho água dentro de um copo, ela vai se tornar, tomar a forma daquele copo. Mas a água em si não tem forma. Então a gente diz que o mundo de Deus, ao mesmo tempo que não tem forma, ele tem infinitas formas, percebe? Como a água. Assim como a água não tem infinitas formas, não tem forma definida, perdão, assim como a água não tem forma definida, ela tem infinitas formas. Vai depender do molde que eu coloque esta água, no molde onde eu coloque esta água. Então, veja só, você tem dentro de si o infinito. Agora precisa preparar o seu molde mental para que este molde mental faça com que as coisas que você deseje se concretize e vão se concretizar de acordo com o seu molde mental, tá? Vamos lá para frente agora, vou aqui para a página 25. E o professor Masaharu Taniguchi, ele diz o seguinte, aqui, ele vai contar a história antes, tá, de Bernadette, que é justamente a protagonista dos Milagres de Lourdes. E ele conta, então, o professor Masaharu Taniguchi, que uma escritora americana chamada Adela Roger, ela foi um certo dia visitar aí um doutor, e eles começaram a conversar, né, doutor Addington, e começaram a conversar sobre esse caso da Bernadette. E esse doutor falou, olha, eu estive com um monge no mosteiro, e disse para ele assim que eu estava curioso em saber por que esta menina havia enxergado a Virgem Maria. E o monge, naquela época, deu a seguinte resposta, não, o seu pensamento está errado. A Virgem Maria não se manifestou diante de Bernadette. Foi Bernadette quem viu a Virgem Maria. Isso, a senhora Roger, que foi visitar esse doutor, ficou assim espantado com esta resposta, porque veja só que interessante, Deus está aqui, a Virgem Maria, elas são onipotentes e onipresentes, Deus é onipotente e onipresente, Cristo é onipotente e onipresente, Ele está em todos os lugares. E assim também são os grandes santos, as grandes santas que nós temos conhecimento. E nós temos então Virgem Maria, também onipotente e onipresente. Assim acreditamos nós. Ora, se está em todos os lugares, onipotente e onipresente. Onipresente, se está em todos os lugares, significa que eu posso, teoricamente, vê-la. Porque está em todos os lugares. Então, por isso que, conforme eu vou purificando a minha mente, eu não preciso ver necessariamente a imagem, mas eu posso sentir também a presença de. Eu conheço muitas pessoas incríveis, pastores de igrejas, conheço também católicos, eu conheço também senhoras que são benzedeiras, que fazem benzem em nome de Cristo, e elas sentem a presença. Ora, eu fui lá para o Rio Grande do Sul em missões, fui lá para missões. Lá tem uma benzedeira, ela sente a presença do arcanjo, né, do arcanjo Miguel. Ela fala em nome sempre do arcanjo Miguel. Sente a presença do arcanjo Miguel. Tem uma outra benzedeira lá que benze em nome de um outro santo, evocando outro santo. Está no Rio Grande do Sul, mas pode ter uma pessoa lá no Nordeste que também faz a mesma coisa. Ora, só é possível se nós temos o quê? Uma onipresença. Então, se eu tenho a onipresença, está aqui agora, está aí diante de você. Só que para poder vê-lo, para poder vê-la, eu preciso abrir os meus olhos mentais. E não é só por uma questão de merecimento. Eu não mereço ver. Embora esteja aqui, eu não mereço ver. Não é só uma questão de merecimento. Tenho certeza absoluta que todo pai, toda mãe, todo santo, toda santa, toda pessoa
que é um religioso, deseja que você esteja curado, que você esteja abençoado, que eu esteja abençoado. Então, isso é um desejo destes seres iluminados, que desejam o nosso bem. Então, para isso eu preciso fazer o quê? Simplesmente abrir os olhos da minha mente. É isso que diz o professor Masaharu Taniguchi também neste livro. Abra os olhos da sua mente para ver Deus, porque Ele está aqui agora, nesse momento. A sua fé te salvou, assim disse Jesus Cristo. Então, Cristo, a presença de Cristo, a presença de Deus, a presença da Virgem Maria, a presença de Buda, que seja, ela pode ser sentida em qualquer lugar do planeta e do universo. Então significa que está aqui agora. Eu não preciso nem vê-lo em formato, mas eu posso senti-lo, assim como você pode sentir também. É só você fechar os olhos, respirar, serenar a mente, sentir-se merecedor, sentir-se merecedora, e você sentirá a presença da grande vida de Deus, da grande vida do universo, ou daquele que é, então, o objeto, digamos assim, da sua fé. E aqui está escrito, então, né? Não, o pensamento seu está errado. Virgem Maria não se manifestou diante de Bernadette. Foi Bernadette quem viu a Virgem Maria. As palavras do referido monge aplicam-se também ao conceito acerca de Deus. Deus é um ser universal e não comete parcialidade de amar uma pessoa mais do que outras e escolhê-las para manifestar sua imagem. Deus é um ser universal e não comete a parcialidade de amar uma pessoa mais do que outras e escolhê-las para manifestar a sua imagem. Que lindo, não é? E aí ele vai dizer, Deus, né, a pessoa vê a sua imagem, a imagem de Deus, de acordo com a sua janela mental. Olha, a sua janela mental. Se a janela mental estiver fechada por pensamentos equivocados, eu não mereço, não posso, eu sou um pecador irremediável, eu não tenho jeito, com certeza essa cortina mental vai impedir que você consiga enxergar a imagem de Deus. Esses dias eu recebi da Regional São Paulo-São Miguel Paulista, do preletor Orlando, quero deixar aqui um grande abraço para todos os amigos lá da Regional São Miguel Paulista, na figura do preletor Orlando, também do nosso supervisor Carlos Alberto, uma carta de um jovem que recebeu, que eles receberam, na verdade, desse jovem que estava preso, e ele estava sentindo muito ódio no coração, muita raiva no coração, porque ele cometeu o seguinte crime. Na verdade, foi uma agressão que ele fez, graças aos céus que não resultou em morte, mas foi uma agressão muito feia contra a sua mulher, que é lamentável que isso ainda aconteça aqui nos dias de hoje, e graças a essa agressão ele estava então preso. Não era a primeira vez, ele era reincidente, então acabou ficando preso. E ele estava com raiva dessa situação. Ao invés de ele sentir-se, né, culpado por fazer o que ele fez, ele ainda sentia raiva de ter passado por aquela situação. E ganhou um livro dos jovens, de um outro rapaz que estava junto, dividindo a cela com ele. E ele, ao ler este livro, ele tomou consciência do grande erro que ele havia cometido, se arrependeu do grande erro que ele tinha cometido e estava então declarando que iria, assim que cumprisse a pena, voltar para a vida de uma outra forma, já perdoando as pessoas que haviam então levado ele até aquela cadeia. Mas na verdade o que ele percebeu? Que quem levou ele lá foi ele mesmo, não foi ele que foi o agressor. Mas às vezes a pessoa está tão cega que ela acha que mesmo sendo agressor, ela é que é a agredida, porque estava presa. E um livro, então, consegue fazer uma mudança, ou seja, muda a janela mental da pessoa. A pessoa atira aquela cortina e deixa a luz entrar. A gente pode dizer que, neste caso também que eu acabei de contar, a pessoa viu Deus. Viu Deus. Porque só pelo fato de dizer, me vejo aqui totalmente arrependido de tudo que fiz,
não vou mais cometer atos desse tipo, dessa natureza. Eu não vou, né? Percebi que o erro foi meu. Ora, então isto é ver Deus, porque ver Deus não é simplesmente ver uma imagem, mas é agir conforme a vontade de Deus, que é amar, perdoar, reconciliar-se, ter compaixão. E isto é agir de acordo com a vontade de Deus. Vamos aqui para a página 28, dizendo então o professor Masaharu Taniguchi. Nossa visão do mundo muda de acordo com o aprimoramento espiritual. Ao transcendermos o contorno da janela mental, lembrem-se, né? Livramo-nos do conceito limitado que tínhamos a respeito de Deus. Então, o professor Masaharu Taniguchi também está falando que essa janela é um enquadramento que a gente faz e pensa assim, Deus é isto, Deus é aquilo, Deus é desta forma, Deus é forma redonda, Deus é forma quadrada. Ele está dizendo como se você estivesse olhando, por exemplo, para uma janela e pensasse o seguinte, a janela é quadrada. Aí você olha a luz entrando pela janela e diz, a luz é quadrada. Ou ela é redonda. Não, a luz é redonda, porque a luz vai bater no chão, né, formando uma forma arredondada. Ou então a luz bate no chão, formando uma forma quadrada quando ela passa pela janela. Ora, mas a luz não é nada disso, a luz também não tem forma, como a própria água não tem forma. Assim Deus é desse jeito. Então ele diz, deixemos de ser como alguém que estando num quarto olha a claridade, entrando pela janela e pensa que a luz é quadrada ou redonda, não é? Se sair e olhar para o panorama, você sai do seu quarto ali, da sua habitação, e vai para o lado de fora, perceberá que a luz do sol não é apenas algo que ilumina a Terra. Esse é um conceito ampliado, né? Quando a gente fala a luz do sol. Então a gente imagina a luz do sol, a luz que está chegando, por exemplo, aqui está chegando luz até no meu corpo. Então eu digo, essa é a luz, né, que está batendo no meu corpo. Mas a luz não é isso só. A luz do sol tem muito mais serventia, ela faz muitas coisas. Por exemplo, aqui, né, então a pessoa deixará de considerar a luz como algo simplesmente sem forma e perceberá justamente que, por não ter forma própria, expressa-se de infinitas formas. Então a luz do sol, por exemplo, ela promove a fotossíntese, né, que faz com que as plantas consigam gerar seu próprio alimento. E aí os animais podem se alimentar dessas plantas, ou os insetos, e depois você vai formando uma cadeia que sustenta toda a vida na Terra, a partir da luz solar. Então, se nós eliminarmos a luz do Sol, chegando aqui no planeta Terra, se nós eliminarmos a luz solar, nós não vamos ficar só na escuridão, ou se a gente enfraquecer esta luz, chegar menos luz, com certeza nós vamos prejudicar muito a vida no planeta Terra. Então não vai ter mais produção de fotossíntese e também de oxigênio, obviamente, né? Porque nesse processo de fotossíntese você tem a liberação de oxigênio e a absorção de CO2 pelas plantas, e você tem todo um ciclo que está amarrado na fotossíntese a partir da luz solar. Então nós podemos dizer que a luz solar assume diversas formas por ser justamente totalmente livre de forma. Assim também é Deus. Assume diversas formas, estando livre de qualquer forma. Então, obviamente, podemos dizer que tem dentro de si todas as formas. E aí nós vamos num conceito que é muito da Seiichi Nyoe aqui na página 29. A imagem verdadeira possui substância. Então aqui o que é a imagem verdadeira? É o mundo perfeito criado por Deus. Nós chamamos de imagem verdadeira. Então o mestre diz o seguinte, que existe substância na imagem verdadeira. No mundo de Deus existe substância. Se não existisse, ele disse assim, se a pessoa, né, interpreta que este mundo não tem substância, o mundo de Deus não tem uma substância, como um simples vazio, como a luz, por exemplo, não está em conformidade com a doutrina da própria Seiichi Nyoe e de Buda. Segundo o verdadeiro ensinamento de Buda, na insubstancialidade,
ou seja, na ausência de substancialidade, estão contidas inesgotáveis ideias cujo desenrolar forma, então, a terra pura, ou a gente chama de paraíso no cristianismo. Aliás, eu vou até aqui para a página 34, porque justamente aqui está falando sobre a questão do paraíso. O homem criado à imagem de Deus é perfeito. Então, no Gênesis consta que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, veja só, a terra búdica, a terra prometida, a terra pura, que se dizia, né, que se diz em budismo, é aquela terra que corresponde ao paraíso cristão. No paraíso cristão, todas as coisas já nos são dadas, como está em Gênesis capítulo 1. Consta que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Está lá escrito. Cria-se, então, uma imagem efetuando a manifestação concreta do original numa dimensão diferente. E Deus disse, criando então o ser humano à sua imagem e semelhança. E criou Deus o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. No Gênesis, então, está escrito isso mesmo. Cria-se, vou repetir aqui, ó. Cria-se uma imagem efetuando a manifestação concreta do original, que é Deus, numa dimensão diferente. Então, isso é um exemplo interessante que a gente pode deixar para você aqui, pensando até na nossa própria relação, na minha relação com você, relacionada a você. Você agora me enxerga numa tela de 2 dimensões. Embora você, né, graças ao nosso aparelho, né, de visão, nós temos a impressão que vocês têm a impressão que tem até profundidade nessa tua tela, mas não tem, a sua tela é plana, ela só tem 2 dimensões. Mas eu estou agora aqui, no estúdio onde eu estou, são 3 dimensões. 4 dimensões se a gente colocar a questão do tempo, né? Então são 4 dimensões. Essas 4 dimensões não estão representadas aí na tela da sua televisão, do seu notebook, do seu celular. Não está representado, porque você está com 2 dimensões. Então, o Marcos que está aqui é uma representação do que está aí acontecendo na sua tela. E a gente, às vezes, tem uma visão limitada. Por exemplo, agora vocês conseguem ver uma parede azul com uma parte branca que está aqui, não é? Desse meu lado aqui, você tem, né, 2 retângulos, etc. e tal. Então, dá a impressão que isto é o que existe, porque está limitado na sua tela aí, na tela do que você está assistindo. Mas se eu mudar de posição agora, por exemplo, vocês estão vendo o que agora? Agora vocês estão vendo uma outra representação, que aqui, no caso aqui, temos um nosso símbolo da Seitonen, o Movimento Internacional de Paz pela Fé, né? Então está aqui representado. Ora, o movimento desse símbolo, do Movimento Internacional de Paz pela Fé, não estava no outro enquadramento, vocês não conseguiam ver. Não significa que ele não existisse. Se eu voltar para cá, cadê o símbolo do Movimento Internacional de Paz pela Fé? A logo do movimento não está mais. Ora, então o que é que significa isso? Significa que ele desapareceu, deixou de existir? Não, não deixou de existir, basta mudar, agora ele reaparece. É assim que a gente diz, então, figurativamente, que é um mundo de infinitas dimensões. Eu consigo enxergar aquilo que minha mente enxerga quando eu abro essa minha mente para enxergar as infinitas possibilidades do mundo de Deus. E quando eu fecho a minha mente, eu enxergo só uma parte deste infinito mundo ou nem enxergo absolutamente nada. Então aqui está escrito justamente isso. Ora, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, se projetou na tela do tempo e do espaço, muitas vezes não consegue entender que você e que eu somos apenas uma representação, assim como sou eu, né? Esta tela onde você está me vendo é uma representação minha, mas não sou eu. Mas tem muita semelhança do que sou eu. Ou seja, então me representa, mas não sou eu. Então você, com este corpo que está aí, você tem representação de Deus, você é um representante de Deus na face da terra. Você é aquele que representa Deus.
é uma projeção de Deus. Será que eu estou exagerando em falar isso? Não, não, não estou exagerando. Você é uma representação de Deus, por isso que dizemos, você é filho de Deus. Eu sou o filho do meu Pai, sou uma representação dele, e não sou ele em si, mas você é uma representação de Deus, é o próprio Filho de Deus. E aí continua o professor, segundo a Bíblia, Deus viu que tudo que havia criado, inclusive o ser humano, o homem, e declarou que era muito bom. Está no Gênesis capítulo 1. E viu Deus que tudo era bom, inclusive o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem verdadeiro, criado por Deus, não existe o mal no homem verdadeiro, criado por Deus, não existe o mal nem defeitos. Ele é um ser absolutamente perfeito. Por isso, jamais pense que você está sujeito a doenças, à decrepitude, à infelicidade, às desgraças, à carência, às situações desarmônicas e etc. Ok? Nunca mais pense isso. E eu vou parar por aqui no nosso estudo, a gente volta na próxima semana, mas antes, é claro, nós vamos fazer uma oração juntos. Uma oração que está nesse livro, A Verdade em Orações, volume 1. Eu gostaria que, mais do que entendessem as palavras da oração, é que vocês sentissem as palavras dessa oração. Lembrando que para nós, oração inori, em japonês, significa a declaração da vida, não é súplica. Eu não vou suplicar a Deus para alcançar algo que eu estou desejando. Eu vou declarar com a minha vida que aquilo que eu desejo, Deus já me deu. Por isso que não é súplica. Se eu estou dizendo aquilo que eu pedi ao Pai, o Pai já me entregou, não é súplica, é agradecimento. É uma declaração da vida. Então, a vida que está dentro de você é que vai declarar esta oração. Você que está em qualquer situação que esteja, você declare com a sua vida as palavras que nós vamos falar aqui, ok? Então, agora feche os seus olhos e vá, se quiser, até vá repetindo em voz baixa ou vá simplesmente absorvendo essas palavras da oração para realizar unicamente o bem, que está na página 87 deste livro, A Verdade em Orações, volume 1. Então agora vou iniciar a oração para realizar unicamente o bem. De olhos fechados, acompanhe esta oração, sinta esta oração. A minha vida é vida de Deus, que se manifestou como corpo carnal para a sua autorrealização na face da terra. O corpo não é simples matéria, é veículo de autorrealização da vida de Deus. Por isso, meu corpo é originariamente perfeito, saudável e feliz. Jamais me queixo dizendo que sou doente, fraco, infeliz, pobre. Murmurar fatos indesejáveis é fazer uso negativo do poder criador da palavra. Neste momento, abandono por completo os pensamentos negativos e o complexo de inferioridade. Na verdade, nenhum mal jamais me atingiu. Nunca adoeci, nunca sofri desgraças, nunca fui pobre. A sensação de que no passado tive experiências de doença, desgraça ou pobreza não passa de sonho. Os fenômenos não passam de sonhos. No plano da imagem verdadeira, sou sempre saudável, perfeito, próspero e provido de tudo o que me é necessário. De hoje em diante, dominarei também o mundo do fenômeno conforme a minha vontade. Da mesma forma como o sonho é projeção dos meus pensamentos, também o mundo do fenômeno é projeção dos meus pensamentos. Assim sendo, é óbvio que, dominando os meus pensamentos, eu consiga dominar os acontecimentos do mundo fenomênico. Deus está presente em todo o universo como leis da mente ou leis da natureza. As leis são imparciais. Deus jamais obriga o homem a aceitar a sua vontade. A lei da natureza não obriga que se forme molécula de água, a não ser quando se combinam um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio.
Segundo a lei da mente, jamais se concretizam imperfeições, infelicidades ou doenças, a não ser que criemos esses males em nossa mente. Concretiza-se no mundo fenomênico tudo aquilo que é concebido pela nossa mente e desaparece do mundo fenomênico tudo aquilo que a nossa mente nega. De agora em diante, pensarei somente em perfeição. Pensarei somente na perfeição da imagem verdadeira. Mentalizarei da seguinte forma. Mentalize. Sou filho de Deus. Sou bom. Sou perfeito. Sou sadio. Progrido infinitamente. Tenho conforto. Tenho boa sorte. E meus familiares vivem em perfeita harmonia, como se vivessem no paraíso terrestre. Mais uma vez, mentalizem. Sou filho de Deus. Sou bom. Sou perfeito. Sou sadio, progrido infinitamente, tenho conforto, tenho boa sorte, e meus familiares vivem em perfeita harmonia, como se vivessem no paraíso terrestre. Desse modo, mentalizo somente o bem, consequentemente, somente o bem acontece ao meu redor. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode abrir os olhos. Assim nós terminamos esta oração e o primeiro dia desse estudo do livro Viver Junto com Deus. Bem, então eu espero as suas mensagens. Olha, se você quiser uma orientação também, pessoal, quiser uma orientação de um preletor, você pode escrever para pergunteaopreletor@sni.org.br. Pergunte ao preletor@sni.org.br e aproveite então para visitar a nossa livraria virtual no site sni.org.br e para então ativar aí o sininho, curtir a nossa página do YouTube, tá bom? Vejo você na próxima semana para estudar o livro Viver Junto com Deus. Até lá e muito obrigado! Seja em meio a uma rotina atribulada, seja em meio aos desafios da vida, ou especialmente naqueles momentos sublimes de reflexão profunda ou em crises de solidão e dúvidas. Todos nós precisamos abrir as janelas da mente e adentrar a um mundo onde residem todas as respostas. Precisamos receber em nossa alma o som da vida. Precisamos captar as mensagens de Deus. As janelas que abrem a mente para a solução de todos os problemas já estão em você, mas a Seichonoye pode ajudá-lo nessa busca. Livro Dicas para captar as mensagens de Deus. Em cada página, uma chave para abrir as janelas da alma para ouvir a sagrada voz de Deus. Assim como uma flor de lótus aparentemente emergida da lama, mas majestosamente bela, o ser humano também é aparentemente emergido de condições materiais, mas sua natureza é divina e eterna. Contemple sua natureza real, divina e eterna por meio da leitura deste livro e abra definitivamente todas as janelas da alma para cultivar somente Deus em seu coração. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado!